Depois a gente passa para os slides. Vamos pegar o capítulo inteiro, né? São só 21 versículos. Deixa eu achar aqui onde é que está onde é que está o texto bíblico. Tá aparecendo aí, pessoal? Beleza. Então, amados, olha que legal. Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler desde o início, né? Aqui nessa tradução da Bíblia Online, eu não sei se ele usa sempre o RA ou se é a NVI, mas eu procurei colocar dessa vez a RC, que é uma tradução que eu gosto mais. E que eu já ouvi dizerem que é mais fiel, né? Eu não sei como julgar isso, né? Mas eu já ouvi dizerem que a RC é mais fiel. Mais precisa, né? Na verdade, né? Ser mais fiel ou não é relativo, mas ela é mais precisa. Então, olha só. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça a injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, amados, esse texto é o último texto, né, da Bíblia, é bem bacana. Informação importante é que a Bíblia ela termina como ela começou, né? A gente tem o início da narrativa da criação em Gênesis 1, quando Deus cria o planeta, cria os seres vivos. No sexto dia, Deus cria o ser humano e coloca no planeta, né? Para governar o mundo, para liderar o mundo, como extensão do reino de Deus sobre a terra. E aqui, no finalzinho do Apocalipse, a gente vê Deus colocando, Deus construindo, criando novos céus e nova terra, né? E passando a viver com os homens, o tabernáculo de Deus com os homens.
Então é muito parecido, né? O começo da Bíblia, o primeiro capítulo de Gênesis e o final de Apocalipse, né? O capítulo 21 e o começo do capítulo 22. E a gente tem, a partir do versículo 6 do capítulo 22, o epílogo, né? As considerações finais. Ok? Então, pessoal, vamos passar para os slides, né? Olha que bacana. Então, eu coloquei aqui aula 21. Eu não sei se essa contagem está certa, entende? Se foi mais de... Se a gente teve mais de 21 aulas, talvez tenha tido mais, né? Eu tinha achado um número em algum dos slides e acabei seguindo essa numeração, mas eu não sei se essa é a numeração correta, mas isso não é importante. Então, capítulo 22, promessas e demonstrações finais e conclusão do livro, né? No capítulo 22, João finaliza a narrativa da sua visão, né? Então, a gente deve lembrar que João tem uma visão quando ele está preso na ilha de Patmos, e todo o livro decorre dessa visão, né? Ele é comissionado pelo próprio Jesus para escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que é a primeira parte do livro, né? São as mensagens específicas para 7 igrejas, e depois ele traz toda essa parte profética, né, escatológica. E aí a gente tem o final da visão, né? A gente tem a descrição da cidade, o final da descrição da cidade, né? A gente tem o diálogo com o anjo, que é a parte que ele intenta adorar o anjo, né? A gente tem Jesus, né, como se reafirmando como aquele que é aquele que envia a mensagem, né? Que é aquele que comissiona João como o profeta para essa missão. A gente tem recomendações para os leitores, a gente tem uma bênção final, né, que é o último versículo do livro, né, que a graça do Senhor Jesus seja com todos, né? Então, esse é um resumo do capítulo. Vamos agora pegar cada parte, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Então, a estrutura do capítulo. Os primeiros 5 versículos que a gente já viu na semana passada, a gente tem a conclusão, né, daquela descrição da Nova Jerusalém. Nós temos o rio da água da vida, a árvore da vida e o trono de Deus do Cordeiro, dentre outras coisas. A gente vai reler essa passagem. Versículos 6 e 7. A certeza do cumprimento da profecia deste livro, né, a profecia do livro, quando está escrito que essas palavras são verdadeiras e fiéis, né? A gente tem do versículo 8 ao 17, a parte mesmo de epílogo, né, que são as recomendações e as promessas finais, e a conclusão do versículo 18 ao 21, né? Então, essa é uma estruturazinha básica que eu trouxe, só para não perder o costume, né, como a gente costuma fazer nos capítulos. E aí vamos ler mesmo o texto e pegar os pontos mais importantes. Olha que legal. Vamos ler de novo do 1 ao 5 e aí a gente para em cada ponto. Lembrando que o Portiogo já falou sobre isso, tá? Só trazer alguns apontamentos, né? Para pegar o capítulo inteiro. Então, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, a gente vai ver cada um desses pontos. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Então, amados, o que a gente vê, né? O que salta aos olhos? Tem duas figuras aqui muito importantes, que são a água da vida e a árvore da vida. A árvore da vida e a água da vida a gente encontra também no Gênesis, né? A gente vai ver isso aí. Um outro ponto é o trono de Deus e do Cordeiro, e o fato de que os habitantes da cidade, eles verão Deus, eles irão contemplá-lo, né? Eles vão ver o seu rosto. Eles não vão ver só a sua glória, eles vão ver o seu rosto. E outro ponto importante é que não haverá maldição, né? Tudo isso tem um significado muito, muito bacana. Olha que legal. Então, eu coloquei aqui, imagens dominantes são o rio e a água, né? Eles estão presentes em Gênesis. Por quê? Porque a Bíblia diz, mas essas duas referências, né? Gênesis 2, do 9 ao 17, e 3, do 1 ao 7, são referências que falam, né, sobre um rio. Quando Deus criou o jardim no Éden, né, havia um rio que se dividia em 4 braços. E havia também, amados, o texto fala que Deus
plantou a árvore da vida, né, no meio do jardim. Então, a gente encontra em Apocalipse 22 um rio que sai do trono de Deus, e a gente encontra a árvore da vida que está em ambas as margens do rio, né? Então, essa figura da água da vida e a figura da árvore da vida, elas são dominantes aqui, e elas estão também contidas no Gênesis, no começo da Bíblia, né? É interessante esse ponto que água como símbolo da vida eterna, porque, sobretudo, nos textos de João, ele faz muita referência à água da vida. Por exemplo, quando aqui no capítulo 4, né, versículo 14 do capítulo 4, quando João encontra com a samaritana, vocês conhecem esse texto, nós conhecemos esse texto, ela está querendo, né, tirar água do poço, ela vai para tirar água do poço, na verdade, e Jesus diz, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, Jesus, ele apresenta para ela a água da vida, né? Aqui no capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus, né? No capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus na festa diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba, né? Então, esse tema da água da vida é um tema importante, né? Que a gente tem ele retomado aqui no Apocalipse, e ele já foi bastante explorado pelo próprio João, né? Olha que legal. A árvore da vida e o rio, eles não estão mais no Éden, naturalmente. Onde é que eles estão? Eles estão no centro da cidade. Porque essa narrativa, amados, do comecinho do capítulo 22, ele está narrando o centro da cidade, a praça central, né, por assim dizer. E aí, lá estão o trono de Deus, do trono sai o rio da vida, né, o rio da água da vida, e lá está a árvore da vida. Então, elas estão no centro da cidade, e elas estão acessíveis, né? Eles não estão mais no Éden. E algo muito importante, amados, é o seguinte: depois do pecado, né, depois da queda da humanidade, a Bíblia diz que Deus expulsou, né, o homem e a mulher do jardim, e Deus disse, olha, eles não devem comer do fruto da árvore da vida. E o texto diz que ele colocou um querubim com a espada flamejante para bloquear o caminho da árvore da vida, para que o homem não pudesse mais ter acesso a ela, né? Então, o pecado, ele gera a morte espiritual do homem, a separação de Deus. O homem cai da sua posição, a expulsão do paraíso também tem esse significado, né, do homem perder o seu status, né? E Jesus, na cruz, Jesus nos concede de novo o alcance, né, a possibilidade da gente comer do fruto da árvore da vida. Agora, o que é interessante? É que Jesus, ao ser pendurado na cruz, é como se a cruz fosse um símbolo da árvore, porque a cruz é um madeiro. O pastor falou sobre isso, né? Biblicamente, um termo que é usado para cruz é um madeiro. Então, Jesus, ao ser pendurado no madeiro, né, na árvore, entre aspas, né, acabou sendo para ele, naquele momento, a árvore da morte, mas é também a árvore da vida, porque através do sacrifício de Jesus, a gente é reconciliado com Deus, né, é reabilitado, e por conta disso a gente vai ter eternamente o acesso à árvore da vida. Então, a árvore da vida que foi bloqueada ao homem por conta do pecado de Adão e Eva, né, no início da humanidade, a gente vai ter acesso a essa árvore na Cidade Santa. O texto bíblico diz, como a gente viu, né, que ela vai dar fruto aos 12 meses do ano, e os frutos dessa árvore vão ser para a cura das nações. Amém? Então, é muito bacana a maneira como o Senhor, né, coloca, né, o rio da água da vida, é a árvore da vida e a água da vida. Um rio, a gente vai ter acesso a esse rio, né? E uma coisa interessante, a árvore da vida, ela dá fruto 12 vezes por ano, né? A gente pode colocar esses frutos como símbolo desse fruto, já que esses frutos geram a vida eterna. A Bíblia diz que esse fruto traz vida eterna, né? Traz saúde das nações e vida eterna e imortalidade. A Santa Ceia do Senhor, né? A ceia é algo que a gente repete, a gente come, né? O pão que simboliza o corpo de Cristo, e aquele que come do corpo de Cristo se faz parte, né, de toda a sua grande obra. Então, a ceia do Senhor nos dá imortalidade. Amém? Né? Porque a gente está obedecendo o mandamento, a gente está lembrando, né, a memória dele, do seu sacrifício, e a gente está, mais do que isso, envolvido na obra, né, ligado a ele, ao seu sacrifício e à sua igreja. Né? Então, é muito bacana
a Santa Ceia, que a igreja repete, né, há 2000 anos, e há de repetir até a vinda de Jesus, a Santa Ceia como esse símbolo também, né, do fruto da árvore da vida. Por isso que é tão importante o momento da ceia, né? E a água da vida também, né? A água da vida é o Espírito Santo. A água da vida é a palavra de Deus. A água simboliza a palavra e a água também simboliza o Espírito Santo. Amém, amados? Então, o Espírito Santo que está em nós, né, que nos leva para um nível de intimidade e de relacionamento com Deus inimaginável para os antigos. O Espírito Santo em nós, né? E a palavra de Deus que é para nós caminho de vida. Amém? O pastor Walter colocou aqui, olha, Ezequiel 47, de 1 a 12, é uma descrição da cidade e da nova terra. Pronto, pastor, legal. A gente vai ler depois e comentar isso aí, né? Ao final do texto, pode trabalhar esse texto, pedir para o pastor Hugo falar um pouco sobre isso, né? E aí, amados, olha que legal. Continuando aqui os slides, olha que bacana. Então, a árvore da vida e o rio não estão mais no jardim, né? Como eu falei, estão no centro da cidade, estão acessíveis. E a cruz do Calvário, a árvore, né? Ela leva a árvore cujos frutos concedem imortalidade. Então, muito bacana essa simbologia também, né? Um outro ponto importante é que a gente tem aí, nesses poucos versículos, 2 vezes, João fala o trono de Deus e do Cordeiro, né? Do trono de Deus procede o rio da vida, da água da vida, onde há a árvore da vida nas 2 margens. O pastor Hugo trouxe mais detalhes sobre isso na semana passada. Mas só queria chamar a atenção para esse detalhe. É um trono, não são tronos. Não são os tronos de Deus e do Cordeiro. É um trono só. E ambos compartilham esse trono. A gente vê, amados, no capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse, Jesus dizendo: quem vencer vai sentar comigo no meu trono, como eu venci e me assento no trono do meu Pai. Amém? Então, esse trono é compartilhado, né, por Deus e pelo Cordeiro. E ele diz isso claramente. Eu venci e eu assentei-me no trono do meu Pai, né? E nós teremos acesso a esse trono, porque ele diz, quem vencer vai sentar comigo no meu trono. Amém? É uma das promessas que Jesus faz para 7 igrejas, né? E aí, olha que legal. Também está dito lá, a gente já leu 2 vezes, né? Que não haverá qualquer maldição na cidade santa. Isso é muito bacana, porque o pecado gera maldição. Então, quando o texto diz não haverá qualquer maldição, não vai haver nenhum tipo de maldição. Por quê? Porque o pecado perdeu todo o poder, porque o pecado e os seus efeitos, eles foram abolidos. Então, a eternidade com o Senhor, né, é uma eternidade sem maldição, uma eternidade onde não há mais as marcas do pecado, os efeitos do pecado, né? A gente já teve o juízo de Deus, né? A gente já leu, né, tudo que acontece, e aí é importante só frisar isso, né? Quando João diz que não haverá qualquer maldição, é porque ele está mostrando que os efeitos do pecado foram revertidos, né? E aí, eles verão o seu rosto. O texto diz que os servos de Deus verão o seu rosto. Isso é muito bacana. Eu coloquei aqui Mateus 5,8, porque é uma promessa, né, nas bem-aventuranças, Jesus diz que os limpos de coração verão a Deus, né? E a gente vê no Antigo Testamento que as pessoas não podiam ver Deus. Quando alguém tinha uma visão do anjo do Senhor, não era nem a visão de Deus Todo-Poderoso, mas quando as pessoas tinham a visão do anjo do Senhor, elas ficavam aterrorizadas, elas entendiam que iam morrer por serem pecadoras, por não poderem estar no mesmo ambiente que um Deus santo, né? Mas Deus misericordioso comissionava as pessoas para missões, né? E elas tinham encontro com ele, não morriam e seguiam adiante para fazer o que ele tinha determinado. Mas ninguém podia ver Deus. O próprio Moisés queria ver Deus e não pôde. Olha que legal, amados. Né? Moisés queria ver Deus e não pôde. Ele viu Deus de costas. Ele queria ver a Deus e Deus disse, Moisés, você não pode me ver porque até você vai morrer se você me ver. Né? E aí a Bíblia diz que Deus colocou Moisés numa gruta, né, na fenda da rocha. Deus passou com a sua glória e cobriu para que Moisés não visse o seu rosto, mas para que Moisés pudesse ver a sua glória e pudesse vê-lo de costas. Né? Então, Moisés não podia ver Deus, os homens do Antigo Testamento não podiam ver Deus, mas na Cidade Santa nós iremos ver Deus face a face. Amém? Isso é muito poderoso, isso é muito bacana. E outra coisa legal, aí ele diz, verão a Deus face a face e os seus servos o servirão. O verbo servirão aí, né, é um verbo que dá a entender serviço religioso, né? Tem a ver com adoração.
Nós vamos servir a Deus, mas prestando a Ele adoração na cidade santa, né? Então é isso que o verbo grego, né? O verbo que João utiliza designa, né? E aí, amados, esse é o comecinho do texto, né? Vamos voltar para os slides. Olha que bacana. Então já falei sobre cada um desses pontos, né? Vamos continuar a leitura. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Né? Versículo 6 e versículo 7. Então vamos lá. Fiéis e verdadeiras. Essa expressão fiéis e verdadeiras, ela se repete em alguns momentos em Apocalipse. E o próprio Jesus, ele é fiel e verdadeiro, né? Apocalipse 19:11, o cavaleiro que monta o cavalo, ele é fiel e verdadeiro, né? Então, versículo 14 do capítulo 3, em uma das cartas, Jesus fala, ele se apresenta, né, como aquele que está mandando a carta para a igreja, e ele diz a testemunha verdadeira e fiel, né? Então, a palavra de Deus contida no texto do Apocalipse, contida nessa profecia, é uma palavra verdadeira e fiel, assim como o próprio Jesus é aquele que é fiel e verdadeiro, né? E aí, olha, a gente vê aqui, nesse versículo 6 e 7, quando Jesus fala, quando está escrito, as coisas que em breve hão de acontecer, eis que eu venho cedo. Então, ele diz, as coisas vão acontecer em breve e eu venho cedo, eu presto venho. E então isso mostra que, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da eternidade, a vinda dele há 2000 anos já era algo iminente, a segunda vinda, né? Os acontecimentos, né, do fim dos tempos, né, por assim dizer, esses acontecimentos escatológicos que o texto de Apocalipse nos mostra, esses acontecimentos para Deus já eram iminentes. Então, para nós ainda, né, tipo, se os leitores do Apocalipse, depois que João, né, publicou esse texto, transmitiu para as igrejas, se eles estivessem esperando em 10, 20, 30 anos, não aconteceu ainda, né? As coisas estão acontecendo, as profecias vêm se cumprindo desde então, né? Mas a segunda vinda ainda está para acontecer, mas há 2000 anos já é algo iminente. Então, e vai acontecer. Né? A gente vê isso não só aqui, amados, né? No Novo Testamento, os escritores eles falam que ele vai vir em breve, né? Então, de fato, para Deus um dia como 1000 anos, de modo que a vinda do Senhor de fato é iminente. Amém? E aí, os vários momentos em que em Apocalipse o autor diz que aquele que guarda, quem lê esse texto, né, e quem guarda essas palavras, ele é bem-aventurado. Então a palavra aqui, bem-aventurado, é Macários, né, que é a mesma palavra que Jesus usa, o que os autores dos evangelhos utilizam no Sermão das Bem-aventuranças, né? Macários. Macários é aquele que é muito feliz, né? Então é muito feliz, é afortunado aquele que guardar as palavras dessa profecia. A gente já tinha visto no início do texto, quando João diz, aquele que lê esse texto, né? Aquele que tiver conhecimento dessa profecia, ele é bem-aventurado, e aquele que guarda. Então a gente tem uma reedição dessa palavra aqui, né? Então, nós somos bem-aventurados, porque a gente tem essa palavra ao nosso alcance, a gente estuda essa palavra, e a gente deve guardar essa palavra no nosso coração e guardar esses mandamentos, né? Guardar esse ensino e ter expectativa da vinda do Senhor, né? E aí, amados, mais uma vez a gente vai ler aqui. Olha que legal. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Olha que legal. Ele é conservo de João, dos profetas e de quem guardar as profecias desse livro. Ou seja, se a gente guarda as profecias desse livro, nós somos conservos, né? Nós e o anjo que trouxe a revelação. Né? Isso é muito legal. E ele diz, adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja ainda sujo. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Que bacana, né? Então, amados, olha só. Ele diz, né, eu, João, né, dou testemunho destas coisas. Isso se assemelha muito a
capítulo 19 de João, quando ele também se apresenta como autor. Só que no Evangelho de João ele não diz o nome dele, né? Isso é interessante. Mas a gente sabe por vários motivos que o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, né? Ou pelo menos ele escreveu boa parte e a comunidade dos discípulos de João editou o texto, né? Por assim dizer. Mas é um Evangelho do apóstolo João, com certeza, né? Do apóstolo amado, e a gente vê uma semelhança muito grande aqui nesse momento quando diz eu, João, dou testemunho dessas coisas. E aí, mas a gente vê uma coisa interessante, ele fica tão maravilhado, né, com a revelação e com aqueles acontecimentos, né, sobrenaturais, que ele faz menção de adorar o anjo. É claro que ele sabia que só se deve adorar a Deus. Ele está falando do apóstolo João, que não era mais um menino, né? Mas ele fica tão, como é que eu posso dizer? Tão impactado, né, que ele faz menção de adorar o anjo. E o anjo diz: não, cara pálida, nós somos servos do mesmo Senhor. Quando ele diz: eu sou conservo teu, em outras palavras, nós somos servos do mesmo Senhor, assim como os profetas e assim como todo aquele que guardar a profecia desse livro, né? Então, adore apenas a Deus, né? Isso é muito bacana. Olha que legal, o pastor postou aqui, né, Macário 3 vezes feliz, né, que é de fato, né, uma das formas de entender Macário, né? O Macário é 3 vezes feliz, né? Exatamente. E aí, João, ele comete essa gafe e ele não esconde de nós, né? Ele diz: olha, quase que eu adorava um anjo, mas o anjo me corrigiu, né? E disse: não, cara pálida, né? Adora apenas a Deus. Isso nos lembra de Cornélio, quando Pedro pregou o evangelho, né, para a família de Cornélio. Assim que Pedro chegou, como o anjo tinha falado para Cornélio da vinda desse homem, que ele deveria receber e aprender naquilo que ele tinha para ensinar, o texto disse que Cornélio também se ajoelhou para adorar Pedro. E Pedro levantou ele e disse: não, meu irmão, levante que eu também sou homem. Né? Levante que eu também sou homem. Adoração é apenas a Deus. Né? Então, muito bacana o paralelo entre esses dois textos. Né? E aí, continuando, voltando lá para os slides, olha que bacana. Coloquei aqui na tentativa de adorar o anjo, bobagem. E olha que legal, o anjo diz para João: não seles as palavras desse livro, né? Eu coloquei aqui o oposto da ordem dada a Daniel, porque Daniel, né, no final do texto do profeta Daniel, ele recebe orientação para selar a profecia, né, por um momento. E aí, João não deve selar a profecia de Apocalipse. Ela deve ser divulgada de imediato. Ela deve ser acessível às comunidades cristãs, né, à igreja cristã. Então, olha, não cele a palavra dessa profecia, né, porque o Senhor vai vir. O Senhor Jesus, ele vai vir e vai vir cedo, né? E aí uma coisa legal que a gente viu aqui também quando Jesus fala: eis que cedo venho e eu vou dar para cada um segundo as suas obras, né? Olha só. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Esse é um tema recorrente aqui no Apocalipse, né? E é um tema que está em todo o Novo Testamento. A recompensa do que pratica a justiça, né? A gente sabe, não pode de maneira nenhuma se confundir com isso, que a salvação do homem é pela graça por meio da fé. Né? Jesus morreu na cruz pelos méritos dele, pelo ato sacrificial, né, dele, sacrificial e voluntário, nós somos redimidos, né? Mas isso não quer dizer que a gente não seja recompensado pelo nosso trabalho ou pelas nossas obras. Então, em muitos momentos a gente tem no Novo Testamento Jesus falando isso, né, que vai julgar segundo as obras. A gente vê no Apocalipse também falar isso, na recompensa segundo as obras, condenação segundo as obras. Inclusive nos capítulos anteriores, no julgamento do trono branco, né, que é após o milênio, é um julgamento segundo as obras, né? Só que aqui ele está falando aqui sobre o galardão do justo, né? Eu vou dar o galardão. Então há a condenação por más obras e há a recompensa por boas obras. Salvação é outra coisa. Salvação não é pelo nosso mérito, salvação não é por obra, salvação unicamente pela graça de Deus por meio da fé, né? Mas o Senhor Jesus diz: olha, eu venho cedo e eu estou indo aí para dar o galardão segundo as obras, né, daqueles que praticarem obras, né? Por isso que é importante a gente se esforçar no Senhor, no sentido de fazer a vontade dele, né? Porque tudo tem uma recompensa. Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus
saiba que ele existe, ou creia que ele existe, e que ele é abençoador daquele que o busca, que ele é galardoador daquele que o busca, né? Então é importante a gente saber que há um galardão, né? Que nada fica em débito, né? De um jeito ou de outro, o Senhor, que é justo, que é o juiz de toda a terra, ele há de recompensar. Amém? E aí, até mesmo nossos pecados não ficaram de graça, porque alguém pagou. Foi o próprio Deus, né? O Filho de Deus pagou pelos nossos pecados, né? E aí, voltando para a tela, então esse tema do galardão, e aí já chegando já no finalzinho, né? Nos últimos slides, Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso é muito legal, né? Ele é o começo e o fim, é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega. E mais uma vez ele usa o termo macários, né? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha que texto fantástico. Esse texto aqui ele é maravilhoso, né? Olha só. Então, o alfa e o ômega. Alfa e ômega é a afirmação de divindade. Eu coloquei ali Apocalipse 1:8, né? Porque essa expressão aparece em Apocalipse 1:8 e ela aparece em Apocalipse 1:8 se aplicar ao Pai. Porque ele diz, né? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, eu sou o alfa e o ômega, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Mas aqui, claramente, é o Filho que se diz alfa e ômega. Então, isso é uma afirmação de divindade. Porque, amado, Jesus não tem começo nem tem fim. Né? Jesus, o termo que se usa é sempre eterno. Né? Na verdade, o Filho é sempre eterno. Jesus, homem, é eterno. Né? Ele, num dado momento, encarnou, né? Nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, realizou a sua obra e tudo mais. Mas a figura do Filho, né? A pessoa do Filho, ela é eterna desde sempre. Ela não tem começo nem fim. Então, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Né? Então, isso é muito bacana porque mais uma das inúmeras afirmações de divindade de Jesus que a gente encontra na Bíblia. Né? E Jesus falando isso no finalzinho do Apocalipse. Então, voltando para os slides, tem mais coisa bacana. Olha só. E ele diz sobre a cidade, né, sobre a cidade santa, ele diz: ficarão de fora. Eu coloquei aqui lista de vícios. Olha só. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira, né? Eu coloquei a lista de vícios porque há no Novo Testamento, em diferentes momentos, listas de vícios, né? Listas daqueles que serão condenados, listas daqueles que não herdarão a vida eterna, né? E aqui é a lista dos que não entrarão na cidade santa. Então, os cães, quem são os cães? Os cães são aqueles que não têm reverência, né? São aqueles que desprezam o que é sagrado, né? Por isso que Jesus fala: não deis aos cães as coisas santas. Quando Jesus fala sobre pérolas aos porcos, ele diz: não deis aos cães as coisas santas, né? Os feiticeiros, os que se prostituem. Eu queria chamar a atenção para essa palavra, os que se prostituem, amados, porque o termo grego é porneia, né? No caso, pornoi, né? Que vem de porneia. Porneia é a palavra de onde vem pornografia. Então, porneia, que o autor aqui, que o tradutor na RC colocou os que se prostituem, ele designa imoralidade sexual, qualquer imoralidade sexual. Então, ele é um termo bem abrangente, né? Então, qualquer que pratique imoralidades sexuais, ele ficará de fora do reino. Porque o Novo Testamento, ele tem 3 palavras que são muito recorrentes. Talvez tenha mais, né? Mas os que eu conheço são pornoi, malakoi e arsenokoitoi, né? Arsenokoitoi é necessariamente homossexual, que algumas traduções traduzem como afeminado ou sodomita, mas ele é homossexual, que o texto bíblico condena veementemente, né? O malakoi é o devasso e o pornó é o que se prostitui, mas entendendo esse termo como algo bastante amplo, né?
E o texto também fala que homicidas e idólatras não vão herdar a cidade, e o que ama e comete é mentira, né? O texto grego é pseudo. Pseudo é falso, então seria aquele que ama a falsidade, né? A falsidade em geral, qualquer nível de falsidade. Então, se você é uma pessoa falsa, né? Se você vive uma vida falsa, se você dissimula, se você mente, né? Você não vai herdar a cidade santa, você está fora da cidade santa, né? E aí, continuando, ele se apresenta como raiz e geração de Davi. Isso é muito legal, porque aí Jesus ele não esquece a sua condição de Messias de Israel, né? É claro que é o Deus universal, é o Senhor de todos, né? O Senhor da igreja, que é um povo formado por judeus e gentios. Mas Jesus é o Messias, é o descendente de Davi. Então ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi. É importante essa expressão aqui. Mostra, salienta, né, esse status messiânico de Jesus. Jesus sempre foi o Messias, né? E aí, olha que bacana. Ele diz: aquele que tem sede, aquele que quiser, beba de graça da água da vida. Isso é tão bacana, mas como eu já tinha falado, né? Água da vida é um tema recorrente nos escritos de João. E aí Jesus fala: quem tiver sede, beba de graça da água da vida. E a gente vê no capítulo 7 de João, quando ele diz: quem tiver sede, venha a mim e beba, né? Então, os rios de água viva que fluirão do nosso interior, né? E esse rio da cidade santa, o rio que procede do trono de Deus, o rio da água da vida, né? Tudo isso se encaixa. Então, nós teremos acesso, nós temos acesso hoje porque a gente tem a palavra de Deus, né? Como essa água viva, a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, e tudo isso aponta para esse rio de águas vivas, no qual a gente vai poder nadar, poder tomar dessa água, vai poder se divertir com esse rio, o rio que procede do trono do próprio Deus, né? Aí, amados, eu ver aqui só os irmãos colocaram aqui o malacó aí do hebraico, né? Impressionante a ignorância do homem, né, amados? O pior do que um ignorante é alguém que acha que sabe, né? Porque todo mundo é ignorante em muitos níveis, né? Mas o pior é o cara que não tem noção da própria ignorância, né? Enfim. Então, o pastor colocou aqui algumas coisas legais. Olha, a hierarquia no céu é definida por obras, né? A salvação nos nivela, né? Nivela os salvos para ir para o céu, mas a gente tem essa questão do galardão, como ele bem colocou aqui. E ele colocou essa definição aqui dos cães, são os fofoqueiros, né? Porque o cachorro está sempre com a língua de fora, né? Bacana. Então, enfim, voltando, né? Eu ia falar sobre Malacói, mas vamos mudar de assunto. Que a pronúncia seria Malahoi, né? O CH, a transliteração para CH, na verdade, né? Do RI, que é a letra grega, que é o X do alfabeto grego, é como se fosse o R do alemão, não é CH, né? Não é C. Enfim, vamos voltar para nossa tela. A gente já está terminando. Olha que legal. E aí, a última leitura, né? Para a gente pegar os últimos pontos. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, né? Amém. Mas só um detalhe, uma coisa que eu não falei. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, é aqui mesmo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras para que tenham direito à árvore da vida. Algumas traduções colocam: bem-aventurados aqueles que guardam as palavras desse livro, né? Mas a maioria das traduções traz isso: aqueles que lavam as suas vestiduras. E outras traduções ainda tem um acréscimozinho. Outras traduções colocam: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só que você vai perceber que, geralmente, quando tem no sangue do Cordeiro, tem entre colchetes. Por quê? Porque esse foi um acréscimo de um copista posteriormente, né? Tipo, muito tempo depois, um copista na Idade Média colocou esse detalhe, né, no sangue do Cordeiro, quis dar uma ajudinha, né? E isso ficou em muitas das traduções para o português, né? Talvez até para outros idiomas, eu não tenho conhecimento. Mas o fato é que o texto diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, né? Para que tenham direito à árvore da vida. Ok?
Porque, mas é aquela coisa, a gente não tem os textos originais, é claro, né? A gente tem as cópias mais antigas. E as cópias mais antigas, elas são as mais confiáveis. Só que há uma infinidade de textos do Novo Testamento. Isso é uma coisa muito boa. Quanto mais texto, mais evidência a gente tem de credibilidade do texto, né? Mais base a gente tem para comparar as versões e tudo mais. Só que há textos que são diferentes. Por quê? Porque esses caras, muitas vezes, um copista pegava um texto e ele ditava para outro que ia escrevendo. Então, às vezes, o cara entende uma palavra, o cara diz uma palavra e o copista entende outra. Aí já tem uma diferença. Ou, às vezes, o cara está copiando um texto e aí ele acha melhor escrever a palavra de um jeito do que de outro. Então, é por isso que muitas vezes a gente pode pegar muitas versões diferentes da Bíblia e a gente encontrar pequenas diferenças, né? Ou, em alguns casos, até grandes diferenças. Porque isso é a questão da cópia. É por isso que existe uma disciplina chamada crítica textual. A crítica textual ela se volta exatamente a esse estudo, né? Por isso que se a gente pega uma Bíblia RA, um RC, um NVI, ela tem diferenças. Ela diz exatamente a mesma coisa, mas ela tem diferenças. Por quê? Porque o tradutor ele escolheu usar uma palavra e não outra. Isso acontece com qualquer, né, qualquer pessoa que faz tradução, de qualquer tipo, de qualquer natureza. Né? Então, só um parênteses, né? Porque a gente pode lidar em muitos momentos com essas pequenas variações de texto, diferença de tradução, e saber que isso existe. Isso não tem nada a ver com a autenticidade da Bíblia, nem com inspiração. Amém, amados? Então, a gente encontrar diferenças em tradução, diferenças em textos antigos, né? Nos manuscritos antigos, isso não tem nada a ver com inspiração da Bíblia. Isso não nega em nada a inspiração da Bíblia. A Bíblia continua sendo um livro inspirado e é a nossa única regra de fé e de prática. Amém? Então, voltando para o texto, né? Saindo dessa questão, que não é tão importante. Vamos lá para onde nós estávamos. Olha só, João traz uma advertência, né, sobre acréscimos. Então, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus vai acrescentar sobre ele as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa, Deus vai tirar o nome dele, né, do livro da vida, da árvore da vida. Então, o autor faz essa recomendação, né, essa demonstração severa para que não seja alterado o texto, né, não seja retirado nada, não seja acrescentado nada. E Jesus, mais uma vez, ele diz, certamente eu venho sem demora. Jesus reafirma a sua vinda, né? Reafirma essa promessa e reafirma essa iminência. Olha, eu não vou demorar, eu venho sem demora, né? E o finalzinho do livro, a gente tem a igreja respondendo, né? João responde, vem, Senhor Jesus, que é a oração da igreja primitiva, né? Maranata, Jesus, vem, Senhor Jesus, vem logo, Senhor Jesus. E a bênção final, versículo 21, quando ele diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Né? Então, o texto termina com essa bênção, né? Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, as últimas coisas que ele diz, Jesus está vindo, Jesus diz, olha, eu venho sem demora, né? Então vem, Senhor Jesus, nós estamos esperando e que a graça do Senhor seja com todos. Amém, amados? Então, por isso que o capítulo 22, ele tem os 5 primeiros versículos, né? Ou melhor, os 6, que são o resto não, né? Que são o final da descrição da cidade santa, com aqueles detalhes super importantes sobre o trono de Deus, sobre o rio da água da vida, sobre a árvore da vida. E depois nós temos esse epílogo, né? Então, termino por aqui. Agradeço aos irmãos por terem participado ao longo desses meses, né? Terem aguentado. E eu vou abrir, né, o microfone para quem quiser comentar, sobretudo para os pastores trazerem uma fala, né, sobre esse capítulo, sobre algo que eu não falei, sobre algo que pode ser melhor explorado e considerações sobre o livro todo, né? Quem quiser, os pastores quiserem fazer isso, os irmãos quiserem fazer isso, já que a gente está encerrando o Apocalipse, a gente pode fazer considerações finais aí sobre o livro. Então, eu vou botar aqui o meu no mute, vou liberar aqui para quem quiser perguntar, quem quiser comentar, pode abrir o seu próprio microfone e participar. Amém? Opa, estão me ouvindo? Fazer uns comentários rápidos aqui, né? Um comentário que eu queria fazer rapidinho é sobre aqueles que ficaram de fora, né? Aí ficaram de fora os cães. E eu me lembrava de ter lido em algum lugar que esse cão aí era uma referência à homossexualidade cultural. Mas eu não sabia onde eu tinha visto isso, né?
Essa tese do fofoqueiro é engraçada, mas acho que não é isso, não. Aí eu fui procurar e uma, tem uma tese, né, da USP, está disponível para quem quiser ver, de um senhor chamado Sérgio Aguiar Montalvão, chamado Homossexualidade na Bíblia Hebraica. Aí ele fala um pouco sobre isso, a questão do cão, né, que era o termo usado para... Era um termo, originalmente era dos fenícios, mas isso foi absorvido pelos gregos, né? O cão é o prostituto cultual, né? O cão era o termo usado para os prostitutos cultuais. Então, daí, né, eu acho que foi que eu vi em algum lugar alguém comentando sobre homossexualidade, né? Outra coisa que o pastor Walter perguntou, se essa descrição aí, porque se essa descrição do rio e tal, porque existe uma descrição parecida em Ezequiel 47. Ezequiel descreve que debaixo do altar, né, do santuário, sai um rio, e esse rio ele percorre tamanho de extensão de terra tal, quando ele chega ele traz vida, ele vai desaguar no mar, e vai deixar de ser salgado, vai ser sarado, né, e tal. E de um lado e do outro ele viu muita árvore, e aquela árvore, as folhas vão trazer cura para as nações. Então parece muito com a descrição da Nova Jerusalém, né? Então, acho que o pastor Walter perguntou se era a mesma coisa. Deixa eu até confirmar aqui no chat se foi isso mesmo. E ele perguntou. Ezequiel 47, 1 a 12 é uma descrição da cidade da cidade e da nova terra. Não é a descrição da cidade como João descreve, né? Porque, gente, a descrição é diferente. Ezequiel ele descreve locais que existem naquela região, né? Ele fala do Mar Morto, ele fala sabe? Ele vai descrevendo locais que existem. Não é essa cidade. Isso corrobora aquela tese, né, que alguns têm, de que a Nova Jerusalém não é... A Nova Jerusalém lá descrita por João não é literal, né? Vai existir uma Jerusalém ampliada, embelezada, mas que ela não é literal. Então, as pessoas que têm essa ideia, elas usam essa referência para falar. Porque, ó, pessoal, o rio está correndo em locais daqui da Terra que a gente conhece, né? E a ideia também de que a Terra não vai ser um novo planeta, e sim a Terra restaurada, né? Vê só, pode ser isso? Pode, mas tem muitas outras coisas que corroboram também com a ideia oposta. Eu não acho que eu esteja descrevendo a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a descrição é bem clara. Na cidade não tem templo, né? Primeira coisa, a cidade não tem templo. O templo, né, é o próprio Deus e o Cordeiro. Não tem templo a cidade. E esse rio que Ezequiel vê, ele sai do santuário. E esse santuário não era o templo de Salomão. O templo de Salomão era retangular. Isso é interessante, gente. O templo de Salomão era retangular. A descrição do templo de Ezequiel é um templo quadrangular, à semelhança da cidade, que é quadrangular, né? Mas o templo é quadrangular. O que era? Olha, agora a curiosidade o que era quadrangular no santuário? Eu não sei se os irmãos já se atentaram para isso. Mas o que é quadrangular no santuário era o Santíssimo Lugar. Porque tinha o átrio, que era retangular, o tabernáculo em si e o templo em si também eram retangulares, mas eles eram divididos em duas partes, em Santo Lugar e Santíssimo Lugar. Mas o Santo Lugar em si, ele é quadrangular. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção. O Santo Lugar em si, dentro do retângulo, que é o templo, o Santo Lugar ele é quadrangular, ele é formato quadrado.
perfeitinho, né? Então, esse santuário que Ezequiel descreve, mas o santuário que Ezequiel descreve não é o santo lugar em si, só o santo lugar. Ele descreve lugar de armazenamento, ele descreve que ele vai ter andares, né, que o pavimento de cima é inferior, os pavimentos de cima, cada um é inferior ao pavimento, os pavimentos superiores, cada um é inferior ao pavimento inferior, né? Mas acho que vocês entenderam, né? Tipo, o primeiro andar é maior, o segundo andar é menor e por aí vai. Então, em formato meio zigurático, vamos dizer assim, né? Essa é a descrição do templo de Ezequiel. E o rio sai de lá. Na Nova Jerusalém, o rio sai do trono de Deus, que está no centro da cidade, né? Podem ser duas coisas, podem ser dois rios, porque esse rio de Ezequiel não é descrito como o rio da vida, embora ele diga que esse rio vai vivificar o que tocar. Mas não é descrito como o rio da vida. Ele diz que vê árvores de um lado e de outro da margem do rio, mas ele não especifica que é a árvore da vida. Isso me lembra muito a oração de Jesus, né? Assim na terra como no céu. Venha o teu reino, né? A tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Pode ser que aqui na Jerusalém terrestre vai haver uma espécie de semelhança do que existe na Nova Jerusalém, que é celestial, né? É o que eu penso. Posso estar errado? Posso. Mas o que eu penso é isso. Mas que são a mesma coisa? Não, não são. Não são a mesma coisa. Existem muitas diferenças entre uma e outra, embora existam também semelhanças. Mas as semelhanças não são suficientes para a gente determinar, bater o martelo e dizer é a mesma coisa, né? Como eu falei, na cidade não tem templo. O rio sai do templo, como é que é isso? Né? Então, posso estar enganado? Posso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é a Jerusalém terrestre que vai continuar existindo, porque a cidade celeste, gente, não vai descer e vai esmagar a Jerusalém que está aqui na Terra. Pousar em cima dela, entendeu? Não vai. Ah, não, mas é uma nova terra. Sim, mas essa descrição aí de Ezequiel, ele está falando de lugares que existem aqui, na nossa terra. Né? Então, eu ainda acho que está mais para aquela ideia, aquela concepção que a Nova Jerusalém orbita, né? Ela fica acima, né, da terra. Ela desce do céu para a terra, mas ela não toca o chão. Ela fica acima, né? Sob as nações andarão à sua luz. Né? As nações andarão à sua luz. Então, eu não sei se respondeu, não sei se foi satisfatório, mas é isso aí. Deixa eu ver, eu tinha mais alguma coisa para comentar? Peraí, viu, gente? Para eu não ficar indo e voltando, deixa eu tentar lembrar um pouquinho aqui. Não, acho que é só isso. Tem só aquela questão de. É interessante como a noiva. A noiva é a igreja, né? Quando você lê Cântaros de Salomão, você vê que tem umas relações bem interessantes entre a igreja e Jesus e a noiva, a Sulamita, né? E o Salomão. Acho interessante até que depois vocês leiam para vocês verem que tem um paralelo. Inclusive esse de convite, né? Parece o final de Cântaros. Parece muito. Tem mais coisa, mas eu não estou lembrado. Então, de repente, se no meio das conversas aí eu lembrar, eu falo. Mas eu acho que por hora meus comentários são esses. Espero que tenha ajudado, tenha sido satisfatório. Tá aberta aí a mesa. Quem quiser comentar. Pastor Val, tem uma coisa para comentar para os irmãos sobre o texto ou sobre o livro inteiro, finalizando, né, esse estudo. Isso. Sobre a questão dos cães não manter a língua na boca, isso é só uma zoeira, não tem nada a ver com o que eu acredito, não, viu? Na verdade, os cães são pessoas da mente suja, mente impura, que vê maldade em tudo, malícia, tudo. Né? Porque a Bíblia diz, a palavra diz que o amor ele não suspeita mal. Né? Então, até onde eu sei, né? Claro, essa é a minha opinião,
A palavra kuon é a palavra que define a pessoa da mente suja, suspeita mal de tudo, não confia em ninguém, enfim, maquina coisas tenebrosas, imagina coisas vãs. Essa é a mente do kuon. E no demais tá tudo tranquilo, tá tudo de bom tamanho aí. Essa questão dos cães aí, viu? Nesse material que eu li, que eu não me lembro onde foi, ele falava assim, e é uma coisa que eu acho que é interessante. O que as pessoas da época entendiam por cães, entendeu? Quando se falava cão. E segundo esse material que eu li, que eu não recordo, que talvez tenha mais alguma coisa nessa tese, porque a tese eu só olhei, pincelei. Para quem tiver interesse, está aí no chat, eu coloquei o link de acesso a ela. Era um termo popular, sabe? Para esses prostitutos que ficavam na, na beira do templo, né? Vendendo seus serviços para adoração lá dos deuses, né? Então, quem quiser dar uma olhada e ver se faz sentido, tá aí o artigo. Deixa eu fazer uma observação isso. É engraçado, né? Que eu lembrei que nesse programa de humor tinha um personagem que chamava o outro de cachorro. Seu cachorro! Eu pensando que chamar algumas pessoas de cachorro é uma ofensa aos cachorros, porque os cachorros são animais muito bacanas, né? Então, comparar certas pessoas com cachorro realmente chega a ser uma ofensa muito séria. Oi? A pastora me lembrou que os antigos chamavam o diabo de cão, né? Calça curta. Calça curta. Beleza, né? Verdade, irmãos. Os irmãos que postaram aqui, né, falando que gostaram do estudo, que foi proveitoso, o irmão Reinaldo, o Wesley, o Luiz. Muito obrigado, pessoal, por esse retorno, né? Então, pessoal, se ninguém tiver mais nada para comentar, a gente que pode fazer oração e Pastor encerrar, né? Thiago, só uma pergunta pastor. aqui. Diga, Os pastor. malacóis são os malas sem alça em hebraico? O malacói é devasso, né? A palavra Mala sem malarque, alça. né? Eu vou aproveitar para esclarecer para quem não entendeu nada da conversa minha e do Johnny aqui no chat, né? É porque há um tempo atrás um youtuber muito esperto, né? Muito conhecido, foi debater com o Marcos Feliciano. Aí tem uma hora que ele falou, né? Malacói, do hebraico, né? Que malacói não é do hebraico, né? O malarrói é do grego. Aí virou uma zoeira da internet, entendeu? Então, por isso que quando o Johnny colocou malacói, eu coloquei, é do hebraico, né? Não é do hebraico, é do grego, mas é por referência a esse famoso debate da internet, né? E outra coisa que eu me lembrei, que eu vou adicionar aqui, ainda sobre a questão do cão, é que eu penso se não é uma referência, porque se é uma ligação com prostituição cultural, pode ser uma referência à prostituição espiritual. Porque, vê só, ele é citado junto com feitiçaria, né? Então, não sei se tem uma relação, se bem que esse feitiçaria daí é farmaqueia, se eu não me engano. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Né? E o farmaqueia, inclusive isso aí eu ouvi do pastor Lamartine Pozella, ele falando sobre farmaqueia, e farmaqueia, de onde deriva a farmácia, né? Tem essa conotação que a gente tem de feitiçaria, mas é a feitiçaria que usa Elementos químicos, né? substâncias. Usa Substâncias, isso. substâncias, né? Então, ele estava falando sobre vícios, né? Ele falou, você que é viciado, né, em entorpecente, olha que você pode estar no meio, porque essa feitiçaria para ele, a gente só imagina o cara fazendo ritual satânico, né? Bruxaria, né? A gente confunde feitiçaria e bruxaria, e na verdade a feitiçaria seria alcançar estado alterado de consciência por meio de substâncias, né?
Então, no entendimento do pastor abençoado lá, o Lamartine Pozella, fala de vício também, inclui vício, né? Você se alterar sua consciência por meio de substância, né? Mas é aquilo, eu me pergunto se essa questão do cão, porque não faria muito sentido se ele colocar essa questão do cão no começo e depois falar do porneia, né? Da prostituição, que a prostituição já abrange essa tudo, né? Todo tipo de devassidão, de questão, né? de impureza sexual, né? Mas então talvez essa questão do cão seja referência a algo que a pessoa faz com o corpo que influencia a questão espiritual, como a pessoa faz com substância química que influencia a questão espiritual, né? Porque é colocado junto, né? A farmaqueia e a questão do cão. Talvez seja alguma coisa assim. Paulo diz que aquele que se prostitui, quem peca fora do corpo, mas o que se prostitui, ele peca com o corpo e com o espírito, né? Porque aquele que se une a uma prostituta se une espiritualmente. É uma coisa assim que Paulo fala. Então, talvez tenha alguma relação, não sei se estou errado. É isso aí, pastor Rosa. Farmaqueia inclui ficar doidão, né? Ficar muito louco, muito chapado. Então, ficaram de fora os maconheiros, outros drogados. Eu acho que pode fazer muito sentido. Pronto, era isso. Fernando Américo apareceu aí no vídeo, aí sim, viu? Eu queria só fazer um testemunho de 10 segundos, se possível. Diga aí. É que ontem eu fiquei até 3 horas da manhã trabalhando, né? Que eu tinha um serviço para fazer, só dava para fazer de madrugada. Aí eu fiquei até umas 3 horas e fiquei, caramba, amanhã a coisa vai ser complicada. Porque aqui é 1 hora mais cedo, né? Aí eu digo, mas beleza, aí deixei o celular para despertar e fui dormir, né? Aí quando foi hoje, né, de manhã, apesar de eu ter chegado atrasado, porque isso foi vacilo mesmo, eu tava sonhando, eu não lembro o que foi que aconteceu no sonho, mas eu lembro que no final do sonho eu falava assim, a pessoa falava alguma coisa e eu dizia assim, não, velho, eu já vou acordar. E a pessoa, não, mas não sei o que, não, pô, já vou acordar já, falou. E eu acordei, tá vendo? E aí, o engraçado foi que depois que eu acordei, 5 segundos depois o celular despertou. Lá de caramba, foi muito viagem. Só que como eu acordei com muito sono, né? Aí eu pensei assim, pô, porque eu coloco meu celular para despertar 15 minutos antes, né? Aí eu pensei assim, não, eu ainda tenho 15 minutos, eu vou ficar aqui pensando na vida. Aí já era, velho. Eu dormi de novo, acordei 22 minutos depois, velho. Aí foi. Que bom estar aqui, velho. Bom te ver. Valeu, se segura. Isnando tá bonito, tá magrinho, Verdade. Nando, que se pensa que se precisar que se segura. Amém. Eu também tive um trabalho para fazer de madrugada, que só podia ser feito de madrugada. Assistir o UFC. A luta do Borrachinha com o Adesanya, o resultado ideal para mim era que os dois se nocauteassem, né? Porque eu não gosto nenhum dos dois. Mas deu a Adesanya, né? Fazer o quê? Aí para você ver, eu fico aqui tentando justificar o atraso do pastor Tiago com o filho dele. E, na verdade, é porque ele dormiu tarde assistindo o UFC. Olha que coisa. Não, mas foi por isso também. Eu acordei cedo, velho. Tava botando o bebê pra dormir 2 vezes. Tô brincando. Porque eu preciso ficar com ele enquanto a Melina come, né? Porque aí, enquanto eu dou a aula, ela fica com ele, né? Aí, né? Tem a ver com isso, mais do que acorda tarde e acorda cedo. Porque a aula é 10 horas, né? Então, pessoal, se ninguém tiver mais nada para comentar, pode encerrar, fazer uma oração para encerrar, né? E anunciar aí os próxima semana, né? Uhum. Posso já... Pode, meu. Fale, pastor, por favor. Na próxima semana aí a gente começa com o estudo. A gente antes estava pensando em pegar outro livro da Bíblia, mas aí a gente recebeu a direção aí do pastor Walter de retomar os estudos daquele livro Autoridade Espiritual. A gente vai tentar fazer ele mais rapidamente, né, pastor Tiago? Pegar mais alguns capítulos, compilar e fazer as aulas sobre o livro. Isso. É a Autoridade Espiritual do Otmani. É isso? Isso. Pronto. Na próxima semana já começa aí
Watchman e autoridade espiritual. Amém. Vai ser legal, pessoal. Então compareçam aí que vai ser bacana. Vamos orar, né? Lembrando, pessoal, que mais tarde tem o culto à família, né? 19 horas. Vai ter o culto online, assim, vai ser transmitido online, né? Mas teremos o nosso culto presencial. Então, aqueles que puderem estar no tempo, né? Vai ser uma bênção. Vamos orar, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essas semanas, Deus, onde estivemos estudando o livro do Apocalipse. Muito obrigado pelo ensino, Pai, pela revelação do Senhor, pelo conhecimento que o Senhor trouxe a cada um de nós, que a gente possa lembrar, Pai, possa guardar no coração cada palavra e cada ensinamento para a gente aplicar na nossa vida, Pai, e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nós somos gratos ao Senhor, nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor abençoe muito o dia de hoje, Pai. Abençoe os estudos que vão acontecer nas demais semanas, Pai, da nossa escola. A gente hoje tem um dia maravilhoso e um culto maravilhoso na Tua presença. Que o Senhor inspire, Pai, todos os eventos de hoje, que tudo aconteça para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe nossa igreja, nossa congregação, nosso ministério, em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, Amados, amém. valeu. Valeu, até mais tarde. Tamo junto, batendo forte.